Em um instante, o mundo de um marido e pai devoto desmorona ao descobrir a traição devastadora de sua esposa. Dominado pela dor e pela raiva, ele acredita que a vingança é o único caminho para restaurar sua honra e proteger sua família. Peguei o celular de minha esposa traidora e marquei um encontro com seu AP para me vingar deles. O céu lá fora estava cinza e sombrio, deixando o quarto ainda escuro, embora amanhã já tivesse chegado há muito tempo. Passei os últimos 2 meses em uma cabana no campo, trabalhando no meu livro, e precisava do silêncio e da tranquilidade para me concentrar. Minha mesa, com o laptop, estava posicionada quase em frente à janela, geralmente bem iluminada pela luz do dia, mas não naquele dia, quando o clima decidiu mostrar seu lado rabugento e escondeu o sol atrás das nuvens negras. No entanto, isso não me incomodou muito. Preparei uma xícara de café perfumado para levantar meu ânimo e humor. Organizei meu espaço de trabalho com um cinzeiro e um maço de cigarros na mesa, coloquei a xícara por perto e liguei o laptop. Enquanto ele inicializava, olhei pela janela e observei a natureza ao redor. O verde exuberante e a aparição ocasional de um guaxinim, de alguma forma me inspiravam. Verifiquei o relógio. Eu tinha cerca de meia hora até minha ligação diária com minha esposa, e decidi esperar para falar com ela antes de começar a escrever. Mas, nesse dia, a ligação veio mais cedo do que o habitual. Assim que estava prestes a dar o primeiro gole no café, o telefone tocou, forçando-me a interromper meu ritual matinal. Quando atendi o telefone, Dona, minha esposa, falava rapidamente e alto, quase incoerentemente, e eu tinha acabado de acordar, então não conseguia entender nada. Espere. Do que você está falando? Acalme-se. O que aconteceu? Perguntei a ela. Harry, eu não aguento mais. Sabrina está doente, muito doente. Você precisa vir, já estamos no hospital. Oh meu Deus, o que aconteceu com ela? Ela está bem. Ela está com febre alta e náuseas, eu não sei, o médico está examinando ela agora. Ok, acalme-se, claro que vou, estou a caminho. Desliguei o telefone e comecei a me preparar. Tive que deixar meu livro de lado, a saúde da minha filha era mais importante. Fechei o laptop, troquei de roupa rapidamente, e logo me encontrei dirigindo na estrada de terra que levava à rodovia. Tentei ir o mais rápido possível, mas um denso nevoeiro desceu, assim que cheguei aos arredores da cidade, tornando minha jornada um pouco mais desafiadora. Além disso, ao entrar na estrada principal, que geralmente estava movimentada, tive que ser mais atento para evitar colisões com outros veículos. Na cidade, parecia ser uma navegação mais tranquila, com paradas ocasionais nos semáforos. Mesmo assim, cheguei ao hospital rapidamente. Ao entrar no prédio, disquei o número da minha esposa novamente, para esclarecer a localização delas, e ao receber a resposta, corri para me juntar a elas. Como ela está? Já sabemos de alguma coisa? Perguntei, visivelmente preocupado e sem fôlego. Oh, Harry. Dona se agarrou a mim, cheia de desespero. Estou tão preocupada. Ela deu um passo para trás. Os exames. Os resultados dos testes devem sair em breve, mas o médico disse que é uma intoxicação severa. Eu nem consigo entender o que pode ter causado isso. Não há nada na casa que possa desencadear uma reação dessas. Vamos até o quarto dela. Ela está consciente? Vamos, você pode perguntar a ela mesmo. Aproximei-me da minha filha, deitada na cama em um estado semi-delirante. Ela estava um pouco pálida, o rosto coberto de gotas de suor devido à alta temperatura. Sabrina, querida, como você está se sentindo? Pai, ela gemeu. Pai, meu estômago, dói tanto. Não insisti e me virei para minha esposa. O que ela poderia ter comido? Eu já disse que não sei. Talvez ela tenha comido suas próprias batatas fritas. Não sei. Ok, vamos esperar até ela se sentir melhor e então perguntamos. Ah, não é o médico vindo em nossa direção? Notei um homem de jaleco branco caminhando em nossa direção, examinando algo em seu tablet. Sim, é o médico que a examinou, respondeu Dona. Queria ir ao encontro do médico, mas ele já estava quase nos alcançando. Ele percebeu que eu era o pai dela, e nos informou que nossa filha tinha realmente uma intoxicação alimentar. Eles já tinham administrado os medicamentos necessários, e ela deveria começar a se sentir melhor em breve. Dona e eu ficamos no quarto, esperando nossa filha se recuperar um pouco. Saí algumas vezes para fumar, e trouxe café para mim e para minha esposa. Pouco depois, Sabrina começou a se sentir melhor, e nos explicou que só tinha comido um pouco de frango que encontrou na geladeira. Ela teve um desejo repentino por ele no meio da noite. Admitiu que o sabor parecia um pouco estranho, mas estava com tanta fome que comeu uma porção considerável com prazer. De manhã, ela teve fortes dores de estômago. Claro que não contou imediatamente para a mãe, achando que passaria, mas só piorou.
Estávamos extremamente preocupados com ela, e decidimos não repreendê-la por suas ações impulsivas. Enquanto isso, eu contemplava silenciosamente como isso poderia ter acontecido, e porque Dona poderia estar tão ocupada, que não verificou a frescura dos alimentos. Mas não queria expressar meu descontentamento com ela, na presença da nossa filha. No entanto, decidi conversar com ela sobre isso mais tarde, quando estivéssemos a sós. Passamos o dia no hospital até a noite, quando nossa filha se sentiu significativamente melhor, e o médico nos permitiu levá-la para casa. Saímos todos juntos. Pedi a Sabrina para ir para o seu quarto, e descansar na cama até se sentir completamente bem. Dona se encarregou de cozinhar uma sopa de frango fresca. Quando estávamos sozinhos na cozinha, finalmente expressei meus pensamentos. Primeiro, abri a geladeira e imediatamente detectei um cheiro desagradável. O que está acontecendo aqui? Você não podia ter limpado a geladeira. O que você estava fazendo para as coisas chegarem a esse ponto? Questionei minha esposa, claramente irritado. O que você quer dizer? Eu não sei o que aconteceu. Eu cozinhei o frango ontem, e não tenho ideia de por que ele estragou tão rápido. E sério, por que você está me criticando? Enquanto você se divertia na cabana do campo, eu tive que cuidar de tudo sozinha, respondeu Dona, seu tom se tornando defensivo. Ah, não se faça de vítima. O que é tão difícil para você fazer aqui? A maior parte é automatizada, você só precisa apertar botões, e você sabe como meu trabalho é importante para mim. Quando você chega em casa, assiste seus programas ou conversa com suas amigas ao telefone, e é impossível me concentrar na escrita. Além disso, você veio me visitar no fim de semana. De que você está tão cansada? De assistir TV? Retruquei. Você pode ser tão insensível às vezes, Harry. Se não fosse por nossa filha, Dona começou, mas de repente parou. O quê? O que você faria? Diga-me, já que tocou no assunto. Deixa pra lá. Às vezes você me deixa louca, só isso. Você poderia ser um pouco mais carinhoso e atencioso. Todo o seu amor parece estar reservado para esses malditos livros. Você está dizendo besteira agora. Ei, por que estão brigando aqui? Nossa filha de repente entrou na cozinha. Oh, querida, você já está de pé? Não precisa descansar um pouco mais? Mãe, eu já me sinto melhor. Por que não me diz o que sobrou para comer? Estou com fome de novo. Estive no hospital o dia todo. Claro, o caldo estará pronto em breve. Espere mais um pouco. Como está seu estômago? Ainda dói? Eu não disse que estava melhor? Por que essas perguntas bobas? Pai, estou feliz que você está aqui. Senti tanto a sua falta. Quanto tempo mais você vai ter que trabalhar? Bem, na verdade vai levar algum tempo. A editora pediu para eu não atrasar com meu novo livro. Eles estão quase prontos para imprimi-lo. Por que você não me conta sobre sua escola, e como está indo no seu grupo de apoio? Decidi distrair minha filha um pouco, enquanto ela esperava o jantar. Ela estava ansiosa para me contar o que estava acontecendo na escola, e para se gabar de seu progresso. Mas, enquanto ouvia, ao mesmo tempo me perguntava por que a personalidade de Dona tinha mudado ultimamente. Ela estava um pouco mais nervosa. Será que era porque eu estava fora de casa há tanto tempo? Mas eu já tinha ficado fora por um período indefinido antes, para trabalhar em um livro, e isso não tinha afetado seu comportamento. Eu chamei meu namorado, e ele deve chegar em breve. Espero que vocês não se importem que ele me visite, nossa filha perguntou. Claro que não, respondi. Aaron sempre foi educado e deixou uma boa impressão. Sabrina estava namorando com ele há vários meses. Como pais, naturalmente nos preocupávamos com ela, mas entendíamos que, aos 16 anos, ela tinha o direito a seus relacionamentos pessoais. Confiávamos nela, especialmente porque ela nunca nos deu motivo para duvidar dela. Além disso, Aaron vinha de uma família respeitável. O pai dele trabalhava na escola dela, ensinando história, e a mãe trabalhava ao lado da minha esposa em uma firma de design privado. Depois do jantar, antes da chegada do namorado, Sabrina foi para o quarto se arrumar, e pediu que a chamássemos quando Aaron chegasse. Assim que ela saiu, quis continuar nossa conversa, mas, mais uma vez, fomos interrompidos. Desta vez, por um telefonema. Antecipando Dona, peguei o telefone de casa e atendi. Uma voz masculina do outro lado da linha me cumprimentou educadamente, e pediu para falar com Dona. Fiquei curioso sobre quem estaria ligando para ela a essa hora, com uma voz que eu não reconhecia. Quando perguntei quem estava ligando, e por que tão tarde, ele explicou que era um colega de trabalho e precisava discutir a agenda de amanhã. Sua resposta me satisfez, e chamei Dona para atender. Sim, estou ouvindo, ouvi ela dizer, enquanto eu sentava à mesa tomando meu chá e escutando a conversa. Não é que eu não confiasse nela, eu estava genuinamente curioso para saber quem era esse colega, e por que ela parecia estar escondendo algo de mim. Sim, eu não sei, ela continuou falando em termos vagos. Mas como? Eu não sei se posso. Ok, eu vou pensar em algo, disse e desligou.
Quem era? Perguntei quando ela voltou para a mesa. Ah, era o John. Ele trabalha na nossa firma. O que ele queria? Nada de especial. Ela hesitou. Ele pediu minha ajuda com o projeto amanhã. Qual é o grande problema então? Nada demais. É só que vou ter que ficar um pouco mais tarde no trabalho. Não posso fazer nada até que meu expediente acabe. Já tirei o dia de folga hoje por causa da Sabrina estar doente, e amanhã tenho que colocar meu próprio trabalho em dia. Nem sei como vou conseguir fazer tudo. Por que você quer ajudar alguém quando já está sobrecarregada? Ah, Harry, não complique as coisas. Está tudo tão complicado ultimamente. O trabalho tem sido realmente agitado. Agora você voltou para sua escrita. As férias escolares da Sabrina estão chegando. Talvez você possa levá-la com você. Isso facilitaria um pouco as coisas para mim. Eu não conseguia entender, porque ela estava tentando se pintar como uma vítima das circunstâncias. Do meu ponto de vista, nada significativo havia mudado na vida dela. Prometi pensar sobre isso, mas decidi ficar em casa por alguns dias. Dona começou a recolher a louça e a colocá-la na máquina de lavar. Terminei meu chá e olhei ao redor da cozinha. Até pensei que tinha esquecido alguns detalhes, durante o tempo que estive fora. Quando meu olhar alcançou a geladeira, notei uma pequena poça formada embaixo dela. Deixando minha xícara de lado, aproximei-me da geladeira e me agachei para dar uma olhada mais de perto. Ela estava vazando. Percebi que poderia estar com defeito, fazendo com que nossos alimentos estragassem. Ei, temos o número de contato do técnico? Perguntei à minha esposa. Eles devem estar no diretório. Por quê? Parece que a geladeira está com defeito. Vou procurar o número. Enquanto isso, você pode jogar fora qualquer coisa que tenha estragado. A última coisa que precisamos é de mais alguém passando mal. Rapidamente, organizei para que alguém viesse verificar a geladeira, e quando terminei a ligação, a campainha tocou. Como eu estava mais perto da entrada, fui atender. Aaron estava lá, esperando pacientemente para que o deixássemos entrar. Olá, Sr. White. Estou aqui para ver a Sabrina. Posso entrar? Claro, entre, Aaron. Ela está no quarto. Deixei Aaron entrar, e ele imediatamente subiu para ver sua namorada. Voltei para a cozinha, para ver como as coisas estavam progredindo. Enquanto minha esposa e eu estávamos ocupados, salvando o que restava dos alimentos, cheguei à conclusão de que, por mais que eu desejasse continuar escrevendo meu livro, teria que colocá-lo em espera por algum tempo. De manhã, eu não suspeitava de nada e esperava que minha tranquilidade não fosse perturbada, mas agora os eventos começaram a ocorrer um após o outro. Tendo terminado na cozinha, decidi tomar um banho antes de dormir e tentei não pensar em nada. Meu único objetivo era passar por este dia o mais rápido possível. Depois do banho, verifiquei a hora e notei que era hora de Aaron ir para casa. Sabrina também precisava descansar e reunir forças para a escola. Fui verificar o quarto dela, e antes de entrar, bati suavemente na porta, mas não houve resposta. Então, abri a porta. Sabrina já estava na cama, aparentemente dormindo, e Aaron não estava em lugar nenhum. Achei que ele já tivesse ido embora e fechei a porta novamente. Mas, de repente, senti sede e desci para a cozinha. Também queria descobrir com Dona, porque ela ainda estava acordada. Quando me aproximei da cozinha, ouvi sussurros vindo de dentro. Dona estava tendo uma conversa silenciosa com alguém. Ouvi atentamente e percebi que ela estava discutindo algo com Aaron. Achei estranho que estivessem falando tão baixo, e quis saber do que se tratava. Por um momento, tive o terrível pensamento de que Sabrina poderia estar grávida dele, e eles estavam tentando resolver isso sem me envolver, porque Dona sabia muito bem como eu poderia reagir violentamente e negativamente. Eu estava preocupado com minha filha, e não queria que ela tivesse esse tipo de problema tão cedo. Mas, quando me aproximei mais e me escondi atrás da parede para escutá-los, percebi que não se tratava da nossa filha. Eles estavam discutindo algo muito importante, que precisava ser mantido em segredo de todos, tanto de Sabrina quanto de mim, porque poderia nos abalar muito. Dona queria manter nossa família unida, não importava o que acontecesse. Olhei por cima da parede, e vi que eles estavam sentados à mesa e minha esposa estava segurando a mão do rapaz. A cena que vi, junto com o que eu vi, me deixou extremamente confuso e irritado, assumindo que Dona estava tendo algum tipo de relacionamento secreto com aquele jovem. Entrei na cozinha com uma expressão severa e imediatamente os abordei com um tom de raiva. Queria saber o que estavam escondendo de mim. Quando Dona me viu, ela rapidamente puxou a mão de Aaron e me olhou com medo. Aaron até se levantou da cadeira, claramente assustado. O que está acontecendo aqui? Preciso saber de algo, perguntei. Oh, não, Harry, do que você está falando? Nós estávamos apenas conversando. Minha esposa tentou me tranquilizar. Ah é? Que tipo de conversa requer sussurros em particular na cozinha? Vocês pensaram que eu já tinha ido para a cama. E você, virei-me para Aaron, por que ficou subitamente tão calado? Você estava bem falante há um momento atrás. Ambos, respondam-me, o que estão escondendo de mim? Acho que devo ir, respondeu Aaron timidamente.
Sente-se, a conversa ainda não acabou, disse eu. Sabia que estava começando a ficar irritado. Ao longo dos anos, sempre tentei permanecer calmo e não demonstrar agressividade, não só porque tinha uma família, mas também porque lembrava dos tempos em que servi no exército e fui enviado para a guerra no leste. Lá, tive que lutar contra inimigos e servir ao meu país por um longo tempo. Testemunhei e vivi muitos eventos sombrios, incluindo morte, assassinato e o enterro de camaradas. Depois de retornar, não queria que nada parecido acontecesse novamente em minha vida. Aposentei-me do exército e escolhi um caminho de vida pacífica, longe do ódio e da maldade. Até agora, tinha conseguido controlar minhas emoções. Sente-se, repeti, quando Aaron ainda estava parado, com medo de se mexer. Quando finalmente se sentou, continuei. Então, alguém vai me explicar o que está acontecendo aqui? Aaron me olhou alarmado e tentou encontrar as palavras certas para responder. Harry, estávamos apenas conversando. É que Aaron. Ela olhou para ele, esperando que ele a apoiasse na conversa. Ele acabou de começar a namorar outra garota, e não sabe como explicar isso para Sabrina. Não é, Aaron. Bem, sim. Aaron começou a gaguejar, sem saber se confirmava ou negava as palavras da minha esposa. Então fale logo, o que te deixou sem palavras? Pensei que ele estivesse com medo de mim, não só por causa do meu tom intimidador, mas também porque eu havia me aposentado do exército, mas continuava a malhar na academia, mantendo meus músculos em excelente forma, o que mantinha minha aparência atlética. Bem, acho que sim, ele respondeu hesitante. Não sei como contar para Sabrina sobre isso. Já tínhamos combinado de ir juntos ao baile de formatura. Droga. Saio de casa por um curto período, e tudo desmorona. Você, garoto, me desapontou muito. Você realmente achou que eu deixaria você tratar minha filha assim? Desculpe, senhor. Isso simplesmente aconteceu. Eu provavelmente deveria ir. Ele olhou para a dona, esperando que ela o defendesse, mas ela estava em silêncio, olhando de um para o outro. Seu covarde. Levantei-me da mesa e caminhei até ele, agarrando pela gola com uma mão. Saia daqui. Eu não quero mais ver você perto da minha filha. Não se atreva a chegar a 1 quilômetro dela, entendeu? Fiz um esforço e puxei-o para longe da mesa, empurrando-o em direção à porta. O garoto estava assustado e correu para fora, e logo ouvi a porta da frente se fechar atrás dele. Depois que ele se foi, voltei-me para minha esposa e agora exigia uma explicação dela. Bem, me diga, como nossa filha se envolveu em uma história dessas? Você não pode ser confiável para criá-la. Por que você me pergunta? Eles ainda são jovens, essas coisas acontecem nessa idade. Não é grande coisa se eles terminarem, ela encontrará alguém que vale a pena. Desde quando você começou a espiar? Na verdade, eu estava tentando reconciliá-los, mas agora você estragou tudo. Ele me disse que ainda amava nossa filha, e estava apenas me pedindo conselhos, e agora você vem com sua atitude. Você se atreve a me culpar por tudo? Você poderia ter me contado imediatamente. Poderíamos ter encontrado uma solução juntos. Sim, você já mostrou a ele a saída, Dona respondeu sarcasticamente. Sentei-me à mesa, pensando se tinha feito a coisa certa, se tinha sido precipitado, mas no momento em que os ouvi, pareceu-me que eles estavam falando sobre eles mesmos, sobre o relacionamento deles. Deus, que tolo eu fui, pensando que minha esposa e aquele garoto. Afinal, ele ainda é tão jovem, o que ele poderia ter com minha esposa? Agora eu me culpava por ter sido rude com aquele garoto, embora, se levarmos em conta que ele realmente encontrou outra pessoa, talvez não fosse em vão. De qualquer forma, fiquei aliviado que essa conversa desagradável tinha acabado. Agora, só restava contar a Sabrina sobre tudo isso. Eu não sabia como ela iria receber a notícia de nós, e não de seu namorado. Pela manhã, Dona estava se preparando para o trabalho, e minha filha estava se preparando para ir à escola. Nós três mal falamos. Dona e eu, simplesmente não sabíamos como iniciar a conversa, ou se deveríamos falar sobre isso agora, e minha filha nem perguntou por que estávamos agindo daquele jeito, como se já soubesse. Nós não nos decidimos. Minha filha foi para a escola, e eu pretendia encontrar as palavras certas, para lhe contar o que tinha descoberto antes que ela voltasse. O dia não foi completamente entediante. Esperei pelo técnico de reparos. Ele examinou o refrigerador, e me deu uma soma impressionante pelo conserto. Pensei que seria mais fácil comprar um novo, mas como ele disse que tinha as peças necessárias com ele, e também que o período de garantia do refrigerador ainda não havia expirado, e ele poderia fazer um desconto decente, concordei. Ele trabalhou na nossa cozinha por cerca de 1 hora, e depois fiquei sozinho. Como ainda tinha tempo, decidi trabalhar um pouco no livro. Peguei meu laptop, acomodei-me na sala de estar, onde estava muito confortável, e quando a página abriu, li os últimos parágrafos para fazer minha mente fluir novamente, e comecei a digitar. Tive uma ideia brilhante de como continuar meu romance, e encontrei o texto certo para isso. Mas, assim que digitei a primeira frase, alguém tocou a campainha novamente. Quem é dessa vez? Murmurei, e decidi ficar no meu lugar por enquanto, esperando que quem quer que fosse, pensasse que não havia ninguém em casa e fosse embora.
Mas a campainha continuou tocando, e depois da sexta vez, fui abrir a porta, amaldiçoando o visitante tardio pelo caminho. Ao abrir a porta, fiquei um pouco surpreso, porque não pensei que veria essa pessoa novamente. De pé na soleira, estava meu ex-camarada, com quem uma vez nos aventuramos em uma zona de guerra juntos. A última vez que o vi, estávamos sob fogo cerrado. Muitos pereceram, e Brandon desapareceu. Todos assumiram que ele, como os outros, simplesmente havia morrido. Não pode ser, Brandon, é realmente você, eu disse com um tom de surpresa. Sim, Harry, faz muito tempo, respondeu ele. Mas como você? Eu pensei que você tinha morrido. Na verdade, todos pensaram, muitos nunca foram encontrados. Entre, e me conte tudo. Ele me contou que havia sido capturado, e mantido prisioneiro por muito tempo até planejar uma fuga, e conseguir escapar com vida. Mas, como ele tinha se associado com uma companhia desagradável antes de servir no exército, e devia muito dinheiro a essas pessoas, decidiu permanecer listado como morto, para que ninguém o procurasse. Mudou-se para o Canadá, onde viveu todos esses anos com um novo nome e identidade. Eventualmente, vi um livro com meu nome em uma prateleira. Nós nos tornamos amigos durante nosso serviço, o que ele lembrou, levando a me fazer uma visita. Mas como você me encontrou? Eu não moro mais no endereço antigo, perguntei. Bem, eu tinha algumas conexões, fiz algumas perguntas e consegui seu endereço. Estou na cidade há cerca de um mês. Na verdade, vim aqui uma vez antes, mas uma mulher, suponho que sua esposa, atendeu a porta e disse que você estaria fora por um tempo. Ontem, por acaso, vi você saindo do hospital. Essa é sua família? Ele viu uma foto na prateleira de mim com minha esposa e filha, reconhecendo as pessoas com quem me viu saindo do hospital. Sim, minha esposa e filha. Ela cresceu agora. Por que não veio ontem quando me viu? Você poderia ter vindo ao hospital. Eu só não queria incomodar. Entendi que algo sério estava acontecendo, e decidi esperar até o dia seguinte. Não é nada sério, apenas uma dor de estômago leve para minha filha. Está tudo bem agora. Mas por que estamos falando só de mim? Conte-me sobre sua vida. Você tem uma família? Quanto tempo pretende ficar aqui? Ele começou a contar a história de sua vida novamente, ocasionalmente mergulhando em detalhes, explicando que conheceu uma garota legal no Canadá e eventualmente se casou com ela. No entanto, alguns anos depois, ela sofreu um acidente e morreu. Desde então, ele não teve mais relacionamentos sérios, apenas romances de curta duração que ele mesmo encerrava. Sua história me deixou um pouco triste, mas ele não parecia triste. Na verdade, parecia bastante animado e otimista. Ele passou algumas horas na minha casa, compartilhando momentos de nossas vidas. Repeti várias vezes como estava feliz por ele ainda estar vivo e ter vindo me encontrar. Quando perguntei por que ele não tinha entrado em contato antes, ele explicou que, inicialmente, estava apenas se escondendo, e depois se envolveu em sua nova vida, e simplesmente esqueceu de todos. Foi só meu livro, que o lembrou da amizade que tínhamos. Então, nos despedimos e eu fiquei em casa, sentindo-me exultante. Mal podia esperar, para compartilhar a notícia alegre com minha esposa. Não queria ligar para ela, não soaria o mesmo pelo telefone. Logo minha filha chegou, ela notou meu humor elevado, e perguntou o que havia acontecido. Contei a ela o que tinha ocorrido durante o dia, mas ela não parecia se importar. Aconteceu alguma coisa com você, filha? Sim, aconteceu algo. O Aaron está simplesmente me evitando, ele nem fala comigo. O que aconteceu ontem, quando ele me deixou, ele estava bem. Sabrina me lançou um olhar penetrante, e então lembrei da conversa desagradável de ontem com o namorado dela. Sabrina, filha, sente-se, eu gostaria de conversar com você. O fato é... Eu não sabia por onde começar. Sim, já tínhamos conversado com ela antes sobre seu crescimento, mas como dizer a ela que seu namorado decidiu terminar? Era mais difícil do que eu pensava, e me arrependi de não deixar Aaron falar com ela. Talvez fosse melhor, se ele tivesse confessado a ela pessoalmente. Fale logo, pai, por que está tão quieto? O que aconteceu? Filha, eu não queria te contar dessa forma. É que, há algo que o Aaron nos disse ontem. Ele simplesmente não sabia como te contar, então pediu que a mamãe e eu explicássemos a você. O que diabos aconteceu? Por que você está enrolando? Quando vocês começaram a brigar? Não mude de assunto, apenas me diga o que aconteceu ontem. Soltei um suspiro pesado, e contei à minha filha sobre a conversa de ontem. Como eu esperava, ela ficou muito chateada. Primeiro, ela ficou em silêncio, depois começou a chorar e a me culpar. Eu não a repreendi por isso, pois entendia seus sentimentos, mas foi um alívio ter conseguido falar com ela, e a parte mais difícil estava agora para trás. No entanto, eu não fazia ideia de como estava enganado nas minhas expectativas. Você está dizendo essas coisas sobre o Aaron, de onde você tirou essa ideia? Ele não poderia, ele simplesmente não poderia. As pessoas devem ter espalhado boatos sobre ele, ela disse.
Filha, eu entendo que é difícil para você aceitar isso agora, mas o tempo vai passar e você vai esquecê-lo como uma má lembrança. Você vai ver, respondi. Você simplesmente não me escuta. Estou dizendo que ele não tem culpa. Desculpe, pai, eu não queria que você descobrisse, mas a mamãe está escondendo algo de você. Você deveria falar com ela sobre isso, e deixar o Aaron em paz. Do que você está falando, percebi que não era tão simples quanto parecia. Não me pergunte mais nada, vocês são todos egocêntricos, e só pensam em si mesmos, me deixem em paz. Sabrina, chorando novamente, correu para seu quarto. Eu queria alcançá-la e tentar falar com ela novamente, mas quando me aproximei do quarto dela, a música alta estava tocando e a porta estava trancada por dentro. Percebi que não conseguiria nada dela naquele momento, então a deixei em paz. Agora eu aguardava ansiosamente o retorno de Dona para casa, para descobrir com ela todos os detalhes que nossa filha não tinha compartilhado comigo, o que ela estava escondendo de mim, e porque nossa filha estava tão zangada com ambos. Até liguei para minha esposa no trabalho, e pedi que ela não demorasse para voltar para casa hoje. Para garantir que ela concordasse, eu disse que havia uma surpresa esperando por ela em casa. Enquanto eu esperava por ela, para não perder tempo, fui encontrar Aaron. O rapaz queria fugir quando me viu, mas pedi que ele me ouvisse. Quando ele concordou em conversar, pedi desculpas, dizendo que estava errado, e pedi que voltasse para Sabrina. Felizmente, ele acreditou na minha sinceridade, e ligou para ela imediatamente. Sabrina parecia ter uma atitude positiva em relação a ele, e eles se reconciliaram quase imediatamente. Ele e eu voltamos para casa juntos. Sabrina saiu com ele, dizendo apenas que voltaria tarde. Ela não queria falar comigo sobre mais nada, pois ainda estava magoada. Esperei minha esposa, e a convidei para a sala de estar para uma conversa. Ela não sabia o que eu ia perguntar, mas podia perceber pelo meu humor que eu queria falar sobre algo sério. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com a Sabrina? Ela perguntou ansiosamente. Tudo está bem com ela, mas com você parece que não. Eu descobri algo, e agora quero que você confesse tudo para mim, ou esta conversa não será tão agradável quanto é agora. Me diga, com quem você está tendo um caso, e há quanto tempo? Dona baixou os olhos, culpada, e eu percebi que minha pergunta estava certa, embora eu a tivesse feito deliberadamente, apenas porque esperava ouvir alguma revelação verdadeira de minha esposa. Mas eu nunca esperava que ela fosse capaz de tal coisa. Sentei-me na cadeira em frente a ela, enquanto entendia o que minha filha estava insinuando. Então, ela sabia de tudo e eu era o único que andava por aí como um tolo, sendo enganado. Em um instante, senti confusão, ressentimento, raiva e frustração. Por causa de todos esses sentimentos abruptamente misturados, eu não sabia o que dizer naquele momento. Eu precisava de algum tempo para digerir a verdade do que estava acontecendo. Olhei para minha esposa, que ainda estava sentada ali com uma aparência culpada, e foi quando caiu a ficha. Então, é verdade, ontem, você decidiu descontar no Aaron, que acabou sendo inocente, enquanto tramava algo às minhas costas. Eu não esperava isso de você. Quem é ele? Harry, olha, eu entendo como você se sente. Você não entende, gritei, até me levantando da cadeira. Como se atreve a falar sobre sentimentos? Quem é ele? Estou perguntando quem é ele. Harry, você tem tanta certeza de que Aaron é inocente, mas como você sabe disso? Foi ele quem te disse isso, para chegar até Sabrina novamente, para enganá-lo, e fazê-lo pensar que ele é todo doce e fofo. Não entendo. Do que você está falando agora? E de qualquer forma, quem te disse que eu estava? Ah, não me diga que foi a Sabrina. É definitivamente ela, a pestinha. Eu disse para ela ficar quieta. Interrompi-a em um momento, e dei um tapa forte em minha esposa. Como você ousa falar assim da sua filha? Sim, porque ela me viu com o Dustin, é por isso. Lembro-me que Brandon se chamava Dustin, ele me disse que tinha adotado esse nome, mas eu ainda não acreditei porque ele acabará de chegar, e ele não era o único Dustin na cidade. Quem é Dustin? Segurei o braço dela com força suficiente, para fazê-la confessar imediatamente, ao invés de tagarelar. Me diga, por favor, fale como ele é, me solte, isso dói. Ela tentou soltar a mão, mas eu não deixei e continuei olhando para ela com raiva, esperando respostas. Dustin, você o conhece, ele veio te procurar, foi assim que o conhecemos. Ele me disse que era um velho amigo seu, e estava só de passagem pela cidade. Eu só o convidei para um chá, como seu amigo, mas ele trouxe vinho consigo, ofereceu para beber, bem, então tudo aconteceu. Ela baixou os olhos novamente, com culpa. Desculpe, Harry, mas você ficou tanto tempo fora, eu me senti solitária. Só estava passando a noite na casa de uma amiga naquela época, embora eu suspeite que ela estivesse com o Aaron. Você não está sendo honesta comigo, vamos, me conte tudo. É isso que estou dizendo, continuou em uma voz triste. Tudo aconteceu tão rapidamente, e inesperadamente. Eu nem percebi como ele ficou até amanhã, então Sabrina entrou. Ah, que criatura! Como você pôde fazer isso?
Quantos anos você tem? Espera que eu acredite que foi um acidente? Como você se atreve? Deixei-a ir e me afastei. Tantas traições e mentiras vieram sobre mim de uma vez só, que eu estava simplesmente cedendo ao peso. Um homem que sempre considerei um amigo acabará de molestar minha esposa, e então veio me visitar, mas não apenas para me ver, porque não nos víamos há muito tempo, ele queria olhar nos olhos do idiota, que havia enganado tão habilmente. Mas por que ele fez isso? Pensamentos e perguntas giravam freneticamente em minha cabeça, enquanto eu tentava cuidadosamente juntar as peças. Questionei minha esposa novamente, e ela disse que eles se encontraram algumas vezes depois disso, mas de propósito. Ela realmente gostava da maneira como ele era um amante, e como sussurrava toda a sorte de ternura para ela. Enquanto a ouvia, só queria rasgá-la ao meio, agarrar suas pernas e rasgá-la ao meio, mas de que adiantaria? Mesmo que a espancasse, minha filha provavelmente apenas viraria as costas para mim ainda mais, mesmo que estivesse zangada com a mãe, mas a dona ainda era sua mãe. Eu precisava pensar, aceitar essa notícia chocante, mas tinha mais uma pergunta. Você estava falando sobre o Aaron, que era culpado de algo. O que foi? Eu preciso saber. Você não vai gostar do que tenho a dizer. Diga, quantas vezes esta casa já está inundada de mentiras? Senti minha raiva começar a aumentar novamente. Então, assumo que nosso casamento acabou. Ela me olhou como se fosse uma conclusão óbvia. Apenas diga, bem, de qualquer forma, eu fiz com ele também. Sentei-me de repente, com o que ouvi. Quando ela disse isso, foi como se o céu desabasse sobre mim. Como isso é possível? Ela e ele. Mesmo que isso tenha passado pela minha mente ontem, em algum lugar no fundo da minha mente, eu esperava que fosse apenas uma fantasia ruim, pelo fato de eu estar apenas com ciúmes dela, vê-la tocá-lo. Dona se levantou e veio até mim, sentando ao meu lado. Ela segurou minha mão, e queria dizer algo mais, mas eu estava tão zangado que a empurrei para longe sem nem olhar. Eu não queria ouvir ou vê-la mais. Era como se eu estivesse começando a afundar novamente em meus pensamentos sombrios, mas um baque ao meu lado me fez virar. Vi que Dona estava deitada no chão, e então notei que o canto afiado da mesa ao lado dela estava vermelho de sangue. Parecia que eu a tinha empurrado tão forte, que ela caiu e bateu a cabeça na mesa. Corri até ela, e levantei sua cabeça. Sangue escorria de sua têmpora, e Dona estava inconsciente. Dona. Meu Deus, o que eu fiz? Coloquei meu ouvido em seu rosto, e esperei por um milagre. Logo ouvi uma respiração fraca, mas, para garantir, ainda verifiquei o pulso em seu pescoço, e me certifiquei de que ela estava viva. Sim, eu estava com raiva dela e muito irritado, mas não queria matá-la. Já tinha tido suficiente de matança no passado, quando estava no serviço, e agora até me repreendia por desejar que ela se fosse, apenas há pouco tempo. Peguei minha esposa do chão, e a coloquei gentilmente na cadeira. Então, liguei para a ambulância e relatei o acidente. Enquanto eles estavam a caminho, limpei o sangue do canto da mesa. Não sei por que fiz isso, talvez porque não queria que minha filha visse quando chegasse. Em breve, estava a caminho do hospital com ela. Estávamos de volta ao mesmo hospital onde tínhamos estado ontem, só que desta vez a vítima era minha esposa. Eu estava com ela o tempo todo enquanto era transportada, e então esperei ela passar pelas manipulações apropriadas, para trazê-la de volta ao normal. Mas, durante todo esse tempo, nunca me arrependi do que tinha acontecido. Era como se eu voltasse a ser a pessoa sem emoção que era, quando tinha que atirar em pessoas. Só sentia a pena da minha filha, que tinha sido tão enganada pelas duas pessoas que ela amava. Mas não ia contar nada mais sobre o namorado dela. Agora estava determinado a lidar com ele sozinho. Quando Dona recobrou a consciência, eu estava sentado ao lado dela numa cadeira. Ela olhou para cima e tentou dizer algo, mas só conseguiu emitir um murmúrio fraco. Sua cabeça dói, machucou, e quando você foi para a cama com outros homens, não sentiu dor de cabeça. Ainda sentia ódio e desprezo por ela. O que você estava pensando? Se estivesse tão desesperada por intimidade, poderia ter me contado. Eu não teria ido a lugar nenhum, teria ficado com você, e teria cuidado do livro de alguma forma. Mas você estragou tudo para mim. Eu gostaria de me desculpar. Ela finalmente murmurou. Se desculpar? Você acha que vou te perdoar depois de tudo que você fez? Não a você, a nossa filha, disse Dona com um gemido. Fiquei extremamente chocado com seu pedido. Você me traiu assim e humilhou minha dignidade, e agora nem tenta se desculpar comigo. Que tipo de criatura é você? Ela apenas me encarou. Parecia que não tinha mais consciência. Entendi que a vida tinha seus altos e baixos, mas nunca poderia ter imaginado isso acontecendo em nossa família. Por todos aqueles anos, vivemos felizes, sempre confiando e apoiando um ao outro. Sabrina, a quem ambos ensinamos a valorizar a família, e a confiança acima de tudo. Agora olhava para minha esposa, e percebia que ela não era mais minha família. Com suas ações, ela tinha despedaçado tudo que tínhamos, e não sentia mais emoções positivas por ela, só sentia nojo. O fato de ela nem mesmo lamentar ter traído meu amor, despertou algo que eu tinha enterrado profundamente em mim.
Eu a olhei, mas não via uma esposa, via uma inimiga, uma que tínhamos enfrentado anos atrás. E senti as mesmas emoções. Subconscientemente, isso me fez alcançar o controle do gotejamento e apertá-lo. Vi uma tomada atrás do monitor, então a despluguei para evitar chamar atenção para o bip. Donna sentiu ficar difícil respirar, e lutou para pedir ajuda. Continuou me olhando em agonia, e eu não tinha mais nenhuma simpatia por ela. Estava cansado de esperar que parasse de respirar, então gentilmente removi o travesseiro de debaixo de sua cabeça, e usei para cobrir seu rosto. Seu estado enfraquecido permitiu-me fazer isso rapidamente, e silenciosamente. Quando terminei, coloquei o travesseiro de volta no lugar, reconectei o gotejamento como estava antes, e enrolei o cabo do monitor em torno de uma perna da cadeira, fazendo parecer que tinha sido desconectado acidentalmente. Saí do quarto enquanto ninguém estava por perto, e fui para casa. Um traidor já estava lidado, agora havia mais 2 que eu precisava enfrentar, e eles precisavam ser punidos como mereciam. Lidar com Aaron seria relativamente mais fácil. Esperei até o próximo dia para me vingar dele. Já sabia onde ele morava, e minhas habilidades passadas me permitiram entrar sorrateiramente em sua casa sem ser percebido. Antes disso, visitei um local para adquirir uma quantidade suficiente de droga, que então plantei no quarto de Aaron. Fiz uma ligação anônima para a polícia sobre isso. Não sentia nenhum remorso por ele também. O que era lamentável era que Sabrina ficou profundamente magoada quando descobriu que ele estava envolvido com droga, pois sempre foi contra elas. Quando ele começou a negar, ela pensou que ele a tinha enganado o tempo todo, e cortou os laços permanentemente com ele. Ela também ficou chateada porque descobriu tarde na noite anterior que o hospital tinha relatado a morte repentina de sua mãe. Abracei minha filhinha e a tranquilizei, dizendo que as coisas melhorariam, apesar das perdas. Ainda éramos uma família, e eu nunca a abandonaria. Depois que minha filha se acalmou um pouco, comecei a contemplar como lidar com o último traidor. Isso seria mais desafiador. Primeiro, eu não sabia onde encontrá-lo. Segundo, ele não era burro o suficiente para me deixar pegá-lo e o matar. Depois de servirmos juntos na mesma unidade, ambos recebemos treinamento similar. O que ele fez depois de desaparecer era apenas uma questão de especulação. No entanto, eu não perdi a esperança, e meu ódio servia como uma força motivadora para executar meu plano. Uma ideia cruzou minha mente. Recuperei o telefone da minha esposa, e não me enganei quando procurei pelo número do traidor lá. Esperava que ele ainda não soubesse que ela não estava mais viva, então enviei uma mensagem a ele em nome dela. Li suas conversas anteriores, e percebi que eles geralmente marcavam encontros. Fiz o mesmo desta vez, marcando para encontrá-lo num motel fora da cidade, e acrescentei que uma surpresa agradável o esperava. Instruí que ele não tentasse nenhum contato. O encontro estava marcado para aquela noite. Recuperei uma pistola com silenciador do cofre, que eu havia adquirido há muito tempo, só por precaução. Estava sem registro, e agora eu estava agradecido por ter ouvido o conselho do vendedor, na época da compra. Armado e preparado, cheguei ao local do encontro cedo, estacionando meu carro a certa distância. Fui discreto, paguei em dinheiro e não precisei dar nenhum documento. O hotel estava quase deserto, me acomodei no quarto do motel, e fiquei esperando por Brandon. Quando ele entrou no quarto, estava escuro, com apenas uma fraca luminária noturna do banheiro, lançando um fino feixe de luz através da fresta da porta, e a luz dos postes da rua penetrando pelas cortinas. Agachei-me num canto, atrás de uma cadeira, observando em silêncio a silhueta de Brandon. Ele chamou por Donna, esticou a mão para o interruptor de luz, e o acionou várias vezes. Quando percebeu que não estava funcionando, fechou a porta e deu alguns passos. Que surpresa é essa? Está disposta a brincar de esconde-esconde. É bastante divertido você ter inventado isso, continuou ele. Acendi a lanterna, e direcionei-a diretamente para o rosto de Brandon. A luz repentina o fez cobrir os olhos com a mão, mas ele estava tentando ver quem estava mexendo com ele. Donna, isso não é mais engraçado, disse ele. Levantei-me, e comecei a caminhar na direção dele. Quando ele estava a apenas alguns passos de distância, iluminei meu rosto e falei com ele. Você não adivinhou. Gosta de brincar? Bem, vamos brincar, disse-lhe. Brandon percebeu que era eu, e decidiu ser o primeiro a atacar. Ele deve ter entendido porque eu estava ali, e o que eu pretendia fazer com ele. No entanto, ele não queria que isso acontecesse. Enquanto lutávamos, e lançávamos socos um no outro às cegas na sala mal iluminada apenas por uma pequena lanterna no chão, cada um de nós estava determinado a prevalecer. Lutamos e nos debatemos, mas nenhum de nós estava disposto a deixar o quarto, ou parar. Estávamos ambos prontos para ver isso até o fim. Consegui acertar alguns golpes, e quebrar o seu braço direito, então consegui agarrá-lo, com minha mão segurando sua garganta, que me preparei para acabar com ele, mesmo sem usar uma arma. Mas eu não queria tirar sua vida até obter uma resposta para minha pergunta, sobre por que ele me tratara dessa maneira, ou se realmente fora um amor acidental. Pressionei-o contra a parede, e perguntei. E Brandon confessou que havia planejado isso por muito tempo, e me procurara por um tempo.
Ele explicou que o motivo de suas ações era que todos esses anos ele havia acreditado que, quando ficamos no fogo cruzado e ele foi ferido, eu simplesmente o deixei ali para morrer e fui embora com os outros. Ele também disse que depois de me encontrar, percebeu que estava errado e estava pronto para tentar se redimir, mas eu não conseguia mais perdoá-lo, porque a besta dentro de mim despertada não mostrava misericórdia. Puxei uma arma e a segurei sob o queixo de Brandon. Ele começou a implorar por sua vida, dizendo que não queria amor, mas eu lhe disse: "Você já está morto há muito tempo, camarada", e puxei o gatilho. O hotel deserto e a cobertura da noite me permitiram limpar o quarto e remover todas as provas e discretamente enrolar o seu corpo em um saco plástico, colocá-lo no porta-malas e enterrá-lo fora da cidade, onde ninguém nunca o procuraria. Voltei para casa e no caminho troquei de roupas e joguei as minhas fora no lixo da beira de estrada. Quando cheguei em casa, minha filha já estava dormindo e fui direto para o banheiro para lavar toda a sujeira que tinha grudado em mim nos últimos dias. Tirar todas essas mentiras e me livrar de toda a dor que minha esposa infiel me causou. Agora, finalmente, eu iria conseguir terminar meu livro, e tinha muitas ideias para conseguir transformá-lo em um grande best-seller. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.